Olá, tudo bem? Hoje, eu e o Jorge estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as nossas pesquisas. E aí, Jorge, como você está? Eu tô bem, tirando o frio, mas tá tudo bem aqui. Bora conversar, bater um papo. E aí, muito feliz, Luísa, de estar aqui do seu lado, poder conversar com você aí, nessas pesquisas, ao mesmo tempo separado, mesma coisa, e ao mesmo tempo junto, né, em um monte de projetos. Então, eu tô feliz aí por esse bate-papo aí, obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço. Jorge, só para atualizar o pessoal, nós estamos escrevendo sobre duas temáticas diferentes, nós estamos realizando duas pesquisas. A primeira é sobre os efeitos, né? Como que está o ensino de matemática agora, no período pós-pandemia, e também sobre gestão de projetos. Então, agora a gente vai escolher um. Vamos conversar sobre o ensino da matemática, Jorge? Você que manda, você que me convidou para esse bate-papo aí, vamos conversar aí. Ah, Pode perfeito, ser. então. Mas primeiro, Jorge, conta um pouquinho sobre você para nós. Nossa, é pergunta filosófica aí. Viu? Bom, eu sou Jorge, né? Eu tô na RIAC, né? Acho que desde de quando iniciou o projeto em 2020, né? E aí eu acho que é também bom a gente se apresentar também, né? Porque quem vê assim são áreas totalmente diferentes, né? Falar da matemática, falar de ensino, falar de projetos, né? Então, um pouquinho da minha formação, eu sou bacharel em ciência e tecnologia, sou engenheiro de materiais, né? E aí eu fiz mestrado na área nuclear, na tecnologia nuclear e materiais. Eu tenho MBA em gestão de projetos e também estou aí, finalmente, da licenciatura em matemática, né? Então, por isso que a gente passa aí por várias áreas de conhecimento, né? E aí junto ao meu doutorado também, que é em nanociências e materiais avançados. Então, a gente está muito atuando aí na questão do ensino, né? Matemática, da engenharia, questão da mais na área corporativa, na área de gestão de projetos. Então, a gente fica aí falando de várias coisas legais na área de exatas, mas sempre voltando com foco principalmente em pessoas, né? Acho que, independente de ser engenharia, se tá ali na matemática, o nosso grande foco sempre aí é como que a gente lida com essas questões e coloca as pessoas no centro, né, dessas discussões. E Exatamente. você, dona Luísa, o que que você faz? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu ia falar que como que os nossos caminhos se cruzaram, porque eu sou totalmente de humanas, né? Então, como que o matemático encontrou uma pedagoga? Então, eu sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em novas práticas aplicadas à educação básica, fiz o mestrado em tecnologias da inteligência e design digital, na parte em que eu pesquiso as tecnologias na educação e na parte de aprendizagem, e agora o doutorado eu sigo pelo mesmo caminho dessas questões da matemática. Olha só, a matemática já está aí. Também é das tecnologias, que acaba, né, trazendo um pouco da matemática para o meu contexto também. E eu e o Jorge, nós nos conhecemos na RIAC. Na verdade, acho que até foi um pouquinho antes, mas foi propriamente dito na RIAC, lá na primeira edição, na qual a gente desenvolveu 4 livros, e agora, esse ano, nós estamos organizando, né, Jorge, 2 livros, o de gestão de projetos e o de educação e tecnologias. E aí, pensando, né, e aí a gente fala de vários temas, a gente troca figurinha sobre os nossos contextos, né, e a gente decidiu, já que o Jorge está terminando a graduação em matemática, como que a gente pode, né, a gente fez uma reflexão, já que o Jorge está com ensino médio, né, Jorge, anos finais? Os finais e cursinho, né? Há muito cursinho desde 2010, E cursinhos cursinho, e eu dou pré-vestibular. aula de matemática para as crianças, né, do terceiro ano. E a gente resolveu conversar um pouquinho sobre esses nossos contextos.
que eles são, ao mesmo tempo, distantes no quesito de idade, mas muito próximos no efeito em que eles causam quando um dos conceitos não são assimilados no tempo proposto, de acordo com a faixa etária, vai impactando como se fosse um efeito cascata, né? E aí, Jorge, conta um pouquinho para a gente sobre a sua percepção do que está acontecendo e da sua Eu experiência. acho a nossa experiência, né? Eu acho que a gente se complementa muito nesse sentido, né? Porque a gente consegue ter essas figurinhas trocadas, nessas experiências, né? Nessas trocas, a gente consegue ter um panorama de uma linha do tempo, né? Apesar que a gente também atua em lugares diferentes, né? Eu aqui em São Paulo, e você aí no Sul, né? Os contextos, apesar de parecerem distantes, muitas vezes os conceitos eles são muito parecidos, né? Então, essa questão, né, dessa dificuldade imposta, né, dentro da sala de aula para os estudantes, para os professores, muito desafio da formação dos professores, né? Como que um pedagogo, né, ele vai lá para dentro da sala de aula e ele vai conseguir, né, inserir a matemática e os conceitos matemáticos de uma forma mais eficiente dentro da sala de aula, depois passando por os anos iniciais, anos finais, até chegar ao ensino médio, né? Então, a gente tem uma discussão muito rica em cima disso, e aí não dá para discutir a matemática também sem discutir os currículos ou discutir a parte política, né, que interfere muito nessa questão de aprendizado, né? Então, quando a gente pensa nos alunos ou nos docentes, né, lá na ponta, né, que estão dentro da sala de aula, a gente vê uma demanda, né, muito grande de outras coisas que interferem ali dentro da sala de aula aí, que interfere a vida do professor e do estudante ali no aprendizado da matemática, né? Que você acha nessa perspectiva aí? Eu concordo com você, Jorge, e eu estava aqui pensando de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás sobre como a matemática, agora, pensando nesse período pós-pandemia, vai ter uma defasagem que impacta. Você tinha falado 5 anos? Quantos anos? Não, mais de 10 anos, né? Mais de 10 Muito mais de anos, 10 né? anos, muito mais de 10 anos. Então, para a gente recuperar esses 2 anos e meio, 3 anos em que o ensino passou a ser remoto, emergencial, híbrido, e suas diferentes nomenclaturas, esse impacto que ela vai causar e que antes já tinha uma certa dificuldade em acompanhar tudo o que estava acontecendo. E agora nós estamos, querendo ou não, já 10 anos atrasados. Então, o que você acha que vai acontecer ou como você acha que a gente vai conseguir recuperar esse período, suprindo essas lacunas? Porque 10 anos para recuperar esses conceitos trabalhados é quase o período da vida inteira escolar, na educação básica, né? A gente fica em torno de 12 anos, 13 anos na educação básica. 10 anos de atraso é quase todo o período escolar. Então, querendo ou não, acaba que teremos lacunas que sairão da escola e provavelmente impactarão o mercado de trabalho, a vida acadêmica, enfim, como você vê isso? A gente já tem várias pesquisas, né, que mostram o impacto para o Brasil, né? E aí, não só para os estudantes, mas o impacto no Brasil na produção de estudo, de ciência, tecnologia, de inovação, entre várias outras demandas aí que vai impactar o Brasil de maneira geral, né? Quando a gente investe nos nossos jovens, né? A gente vai pagar um custo bem alto, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer um movimento antes, né? Eu acho que a gente precisa discutir um pouco antes da pandemia, né? Porque antes da pandemia a gente já não vinha com um modelo de ensino, né? Que
fortalece, que coloca o professor e o estudante no centro do aprendizado, né? Que a educação realmente ela seja eficaz, né? Então a gente tem algumas problemáticas, histórias, parte histórica, política de não incentivo à educação que tangenciou várias problemáticas. E uma das problemáticas no Brasil é o ensino-aprendizado de matemática, né? E a partir da pandemia, né, a gente já sabe que isso vai impactar principalmente as pessoas mais pobres, né? As mais carentes, as pessoas negras, né? Por exemplo. Então, vamos precisar cada vez mais de uma política, né? Uma política para reorganizar a questão do ensino e aprendizagem. Vamos precisar de outros movimentos também para que colaborem com o ensino e aprendizado dessas pessoas que estão vamos dizer assim, na idade certa dentro da escola, né? Vai cair mais uma vez sobre os professores, né? Infelizmente, né? Que vão ter que se debruçar em cima. Então, por exemplo, se a gente pega esse modelo que foi feito de revisão, né? Seria uma revisão, uma atualização aí para quem perdeu, né? Os conteúdos durante a pandemia e que teria que tirar o atraso nesse ano, a gente viu que jogaram o peso todo para os professores, aí com salas de 40, 50, 60 estudantes, e que não dá para fazer o que pediram para fazer, é impossível fazer, né? Você tinha que ter uma outra estrutura de escola, você tinha que ter uns 4, 5, 6 professores na mesma sala para fazer aquele acompanhamento com um grupo pequeno de cada estudante. E isso não foi feito, né? E infelizmente, a gente sabe que isso é uma política governamental, né? Tanto federal e estadual, mas é o que está posto, né? Acho que a gente precisa se inteirar mais da parte política, ocupar esses cargos, né, esses cargos decisórios, né? Onde que realmente são feitas políticas públicas, para a gente poder trazer essa questão como uma questão primordial. E enquanto a gente não ocupa esse espaço, a gente precisa repensar o modelo que a gente tem aí dentro da onde cada um atua, para reorganizar e para dar, né, para o estudante a melhor maneira possível, né, para que ele consiga ter todos os conteúdos, se não estão todos, mas que ele tenha a possibilidade, né, de acessar esses conceitos, né? Acho que essa é a grande missão aí que vai ficar para os professores, para os gestores aí nesses próximos anos. Até porque, né, o desenvolvimento do pensamento matemático, esses conceitos básicos, eles são construídos ao longo de muitos anos trabalhando com isso, desde a educação infantil até o ensino médio. E ele vai se ampliando, e devido a essas lacunas, né, que ficaram, quando a gente fala das turmas de 40, 50, não vai ser assim que esse atendimento especializado para suprir essa dificuldade vai funcionar. Porque hoje em dia a gente fala muito da personalização, né? De acompanhar, de proporcionar momentos em que o aluno, né, o estudante, ele possa ser capaz de trocar ideias, de construir, né, construir artefatos, construir o seu conhecimento por meio de trocas. E como trocar numa turma de 40, 50 alunos em que alguns não têm contato um com o outro. Então, essa troca se faz necessário, esse replanejamento, né, essa reestruturação, infelizmente, do sistema, no qual a gente muitas vezes não tem controle, porque é uma questão hierárquica, mas que nós, enquanto professores, temos que buscar soluções com os recursos que temos, né, com o que temos ao nosso alcance, para tentar contribuir e possibilitar, né, diferentes maneiras para suprir
essas dificuldades, tendo como base, eu acredito que tendo como base, sim, os parâmetros, a base nacional, comum curricular, para que possa ser, com base nisso, ser desenvolvidas habilidades e competências necessárias. Infelizmente, como a gente vê um cenário de 10 anos de defasagem, pelo menos escolher as principais competências e habilidades a serem desenvolvidas, para depois as outras que ficaram para trás irem se desenvolvendo ao longo da vida. Então, pode falar. Não, eu ia falar que também dentro desse caldo aí a gente está no movimento do novo ensino médio, né? De implementação das escolas, né? Enfim, sem entrar na, na discussão desse novo ensino médio, mas essa reorganização, né? Que foi imposta de novo, né? E também vai trazer uma complicações, né? Para dentro principalmente dentro das escolas públicas, né, nesse quesito, né? Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente precisa reorganizar, né? E infelizmente, né, e intencionalmente, por causa de algumas pessoas, né, o mais prejudicado vai ser os estudantes, infelizmente, né? E aí nós, como pessoas que estão dentro da sala de aula, dentro dos espaços educacionais, se unir, se organizar para deixar que os alunos sejam menos prejudicados, né, nesse sentido, né? Ai, desculpa, Tá desligado. tava desligado. Tá funcionando agora? Tá me Agora, ouvindo? agora eu tô te ouvindo. Ah, perfeito. Não, até eu estava pegando uma partezinha aqui da BNCC, em que diz assim: a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos, grandezas e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A matemática cria sistemas abstratos que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números associados ou não fenômenos do mundo físico. Estes sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de fenômenos, construção e representações significativas, e argumentação consistentes nos mais variados contextos. Apesar de a matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados, e é fundamental importância também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da matemática. Em resumo, a matemática ela está presente em todos os contextos, ela perpassa pelas linguagens também, né? E esses impactos causados novamente pela pandemia mostram o quão difícil vai ser esse período de reconstrução dessas habilidades e desses conceitos, né? Então, existem sim estudos que falam sobre o ensino da matemática, mas essa reestruturação, essas propostas demandam um olhar especial e atento. Eu, graças a Deus, nesse ano, a minha turma ama matemática. Eles ficam chateados quando é feriado e é aula de matemática. Eles querem aprender. Aí, olha só, Não, olha eles só, amam então, matemática. Então, isso é uma coisa muito boa, despertar também esse interesse e trazer a matemática para a vida desses estudantes como algo prazeroso. Então, a gente tem que pensar em correr atrás do tempo que foi perdido, mas também pensar em estratégias em que torne esse processo mais prazeroso, desenvolvendo essas habilidades e competências, como a BNCC propõe, e de forma
que fique leve, né? Senão vai criar aquela barreira com a matemática criada desde antes da pandemia por muitas e muitas pessoas com as quais a gente tem contato. Eu fui uma delas que sofri com a matemática, não nego, o Jorge sabe. Então, quebrar esses paradigmas foram difíceis. Então, a gente tem que entender esse processo. Nós, quanto professores, temos que realizar propostas diferentes, mas também a gente tem que lembrar da época em que nós éramos estudantes, em que nós estávamos do outro lado. De que forma a gente vai possibilitar maneiras, possibilitar momentos de aprendizagem, de construção de maneira leve, em que esses processos vão fluindo e acontecendo, e essas dificuldades vão sendo alteradas e construídas e reconstruídas, né? Jorge, mais alguma coisinha que você gostaria de falar? Eu acho que eu sempre falo que quando a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas oportunidades, né? E acho que a gente tem uma oportunidade aí, nesse sentido, de fazer uma virada na questão do ensino e aprendizagem, né? Lembrando aqui, né, acho que foi uma matéria do governo do estado de São Paulo, né, o ano passado, se não me engano, que a gente está entre 1 e 11 anos para recuperar o aprendizado em português e matemática pós-pandemia. Então, a gente tem não só uma oportunidade, mas a gente tem uma obrigação, né, desse quesito de a gente reestruturar essa questão do ensino e aprendizado, valorizar o professor, né, dar as condições materiais também para que o professor ele se dedique, que ele consiga fazer curso de formação, que ele consiga realmente ministrar as aulas, né, porque salas com 60, né, 50, 60 alunos, a gente sabe que ele não consegue, por mais que ele queira, ele não consegue fazer o que ele gostaria, né, que é dar uma boa aula, que dá um atendimento para todo mundo. Então, a gente tem uma oportunidade aí, uma obrigação de fazer uma reestruturação aí no ensino, né, que as notas de todas as avaliações de matemática, quem sabe daqui a 10 anos a gente consiga falar assim, ó, nós estamos num nível aqui que a gente nunca esteve antes, né? Mas a gente precisa começar, né? Acho que os professores estão fazendo a parte deles dentro da sala de aula, pós-pandemia, né? E agora também a gente precisa pressionar os outros agentes aí da educação para que eles que estão nesses lugares, eles realmente cumpram a função deles, né? E que valorize a educação para todo mundo, né? Os primeiros passos estão sendo dados para essa movimentação, para essa transformação, não só no ensino da matemática, mas em todos os âmbitos educacionais, né? E vamos continuar lutando e buscando cada vez mais melhorar as nossas práticas, possibilitar momentos de aprendizagem e contribuir para a superação dessas dificuldades cada vez mais. Jorge, acho que nós podemos ir encerrando, mas eu queria te agradecer por esse bate-papo. Gostaria de agradecer também a oportunidade de nós estarmos aqui trocando ideias e conversando no evento da Universidade Metodista com a RIAC. É um prazer sempre estar com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa, pelo convite. E até a próximo bate-papo. Até. Tchau, tchau.